Oi, gente, tudo bom? Na aula de hoje eu vou falar para vocês a respeito dos tipos de narradores, qual a classificação desse termo e qual é a função dele dentro de uma narrativa. Vai ser super simples e super rápido. Primeiro de tudo, a gente precisa saber qual é a classificação desse termo, o que significa ser um narrador dentro de um texto. O narrador é aquele que conta uma história, ele é o próprio contador de histórias. Ele é quem relata uma situação ou acontecimento real ou imaginário, ou seja, o narrador é aquele por quem, pelo ponto de vista do qual a história está sendo narrada, certo? Se a gente for olhar um fato famoso, um acontecimento famoso, por exemplo, um acidente, se ele for contado do ponto de vista da polícia, ele vai ser contado de determinada maneira, certo? Se ele for contado do ponto de vista da pessoa acidentada, ele vai ser contado de maneira completamente diferente. Então, os narradores, ao mudar seus narradores, a gente observa uma mudança na narrativa, correto? Prosseguindo, então, a gente tem três tipos de narradores conhecidos, certo? Eles podem assumir formas diferentes dentro da narrativa, podendo ou não ser personagens desses textos e influenciando de maneira direta ou indireta a contação dessa história. Primeiro de tudo, a gente tem o narrador observador, que é aquele narrador em terceira pessoa, ou seja, ele não participa da história e não tem todo o conhecimento de todos os personagens, nem mesmo dos pensamentos desses personagens. Ele observa a história e ele conta aquilo que está sendo observado, correto? Prosseguindo, então, a gente tem a existência do narrador onisciente, que é aquele que tem toda a ciência, todo o conhecimento. O narrador onisciente, como vocês podem ver aqui no GIF, ele consegue transparecer para o leitor quais são os pensamentos dos personagens. Ele não só conhece o presente, como também o passado daquele personagem. Ele sabe de tudo, certo? Ele consegue transmitir para nós aquilo que aquele personagem está pensando. Por último, a gente tem o narrador personagem, que é o narrador em primeira pessoa, aquele que participa e conta a história ao mesmo tempo. Se eu sofro um acidente, se eu viajo para algum lugar e essa minha viagem ela trouxe uma história interessante a ser contada, se eu for me incluir nessa história que passou-se comigo, eu vou contá-la em primeira pessoa, certo? Eu serei narradora, eu transmitirei essa história, eu contarei a história e eu farei parte dela ao mesmo tempo. Esqueci de falar para vocês, mas o narrador onisciente também é em terceira pessoa. Em primeira pessoa, a gente só tem o narrador personagem, ok? Agora eu quero trazer para vocês um exemplo de narrador observador num contexto real, certo? De escrita, de história. É aquele narrador que, como a gente já viu nos slides anteriores, está em terceira pessoa, narra apenas o que vê, aquilo que ele está observando, como se fosse uma câmera, certo? Então trouxe para vocês um trechinho do romance O Senhor dos Anéis, a tradução feita pela Lenita Maria Rimoli Esteves, que diz o seguinte: o sol estava começando a baixar e a luz da tarde estava sobre a paisagem quando desceram a colina. Até agora não tinham encontrado viva alma na estrada. Já estavam andando havia uma hora ou mais quando Sam parou por um momento como se escutasse algo. Estavam agora em terreno plano e a estrada, depois de muitas curvas, estendia-se em linha reta através de um capinzal salpicado de árvores altas. Neste momento, a gente percebe que o narrador ele está apenas apresentando fatos, aquilo que ele está observando, características do sol, como o sol estava naquele momento, o que os personagens estavam fazendo naquele momento. No caso, eles não encontraram ninguém vivo naquela estrada, eles estavam caminhando por uma estrada, estavam andando havia uma hora ou mais, então ele sabe o que está acontecendo naquela história. O passado desse personagem em nenhum momento apareceu nesse trecho, não apareceu o que esses personagens estavam pensando a respeito dessa caminhada, correto? Prosseguindo, a gente tem agora um exemplo de narrador onisciente, que é aquele que tem toda a ciência, que reconhece e sabe todos os fatos, presente e passado dos personagens.
assim como os pensamentos desse personagem. Realmente para eles era bem pequeno, mas afirmavam que era grande e marchavam, meio confiados, meio inquietos, olharam os meninos que olhavam os montes distantes, onde havia seres misteriosos. Em que estariam pensando? Zumbiu sim a Vitória. Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. O menino é bicho miúdo, não pensa. Mas sim a Vitória renovou a pergunta, e a certeza do marido abalou-se. Ela devia ter razão. Tinha sempre razão. Agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando crescessem. A parte em que a gente observa essa fala do narrador onisciente está bem no finalzinho desses parágrafos. Em que estariam pensando? Zuniu-se a Vitória. Nesse caso, sim, a Vitória não externou esse pensamento do que os personagens estariam pensando, do que os meninos estariam pensando. Ela pensou isso e o narrador externou esse pensamento. Fabiano estranhou a pergunta logo aqui no final também. Ela devia ter razão, tinha sempre razão. Agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando crescessem. Essa fala aqui, ela devia ter razão, tinha sempre razão, é o pensamento de Fabiano a respeito de sim a Vitória. Em nenhum momento ele falou, poxa, ela devia ter razão, ela sempre tem razão, na verdade. Ele não, em nenhum momento ele chegou a falar isso, a externar isso com outros personagens. Ele pensou e o narrador externou isso pra gente, correto? Agora, por último, a gente tem o narrador personagem, que é aquele narrador em primeira pessoa que ele narra e participa da história ao mesmo tempo. Em primeira pessoa, seja ela do singular ou do plural, em que o narrador, em que aquele que conta a história, ele se inclui dentro da narrativa. Então, tanto faz se for primeira ou do singular ou do plural. Uma dessas noites, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos três ou quatro vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Então a gente percebe que aquele que conta a história, esse eu, ele participa da história além de tudo, certo? Então sempre essas passagens em primeira pessoa encontrei. Eu conheço de vista, é o narrador apresentando pra gente um acontecido com ele mesmo, ou seja, é um narrador personagem. Então, sobre essas questões é basicamente isso, super simples, certo? São três os tipos de narradores: observador, onisciente e personagem. O observador e o onisciente se apresentam em terceira pessoa. A diferença é que o onisciente sabe presente e passado, ele sabe transparecer os pensamentos do personagem, enquanto que o narrador personagem ele é apresentado em primeira pessoa. É o narrador que participa e que conta aquela história para o leitor, para nós. Certo? Alguma dúvida, alguma angústia no coração de vocês, qualquer coisa podem entrar em contato comigo que com certeza eu vou saná-las. Beijo grande no coração de vocês e até a próxima.